Fala pessoal, boa tarde, eu sou José Armando, aluno do terceiro ano B, e eu estou aqui para apresentar o trabalho de Biologia com o tema Biotecnologia. Esse trabalho foi dividido em etapas, entre que uns ficaram com slide, outros ficaram com vídeo. Como a parte do vídeo é um tanto longa, porque é um apanhado geral, ele foi dividido em duas partes, entre eu e a aluna Rayane, que sucessivamente vai mandar esse vídeo, ela vai mandar anteriormente. Enfim, a ordem não importa, mas os vídeos se complementam. E o meu, ele não vai ficar só em um vídeo pelo simples fato de que eu vou ter que apagar o quadro, entendeu? Então eu vou fazer uma parte, parar e depois eu volto. Então, pessoal, vamos falar sobre biotecnologia, como a gente pode ver aqui no título. E o que é que significa essa palavra? Conhecimento, mais agentes biológicos. Agentes biológicos, agentes que têm vida e são estudados. Porque biologia é o quê? Estudo da vida. Então, agentes biológicos são agentes que possuem vida, que juntamente, que a biotecnologia vem aplicar isso, vem aplicar o conhecimento que é construído desde há muitas gerações, que a gente tem até hoje, nos agentes biológicos. Então, vamos lá. O primeiro tema que eu separei aqui foram as aplicações da biotecnologia, ou seja, aonde que eu vou aplicar esse meu conhecimento sobre os seres biológicos, ou seja, os agentes biológicos. O primeiro que eu separei foi a saúde. Se vocês não devem enxergar muito, mas eu vou ler as aplicações da saúde e mais pra frente a gente vai se aprofundar bem ali em alguns benefícios. Então, na saúde, acontece com a terapia celular com o uso de moléculas. Outro, que a saúde também se aplica ao uso da biotecnologia, transplante com órgãos de animais geneticamente alterados. Esse transplante, ele vem visando justamente para diminuir a fila de espera, certo? Porque todos os testes, como vocês sabem, começam nos animais. Então, se a gente conseguir fazer transplantes eficientes em animais, logicamente nos seres humanos também a gente vai ter transplantes bem-sucedidos. Então, isso aqui vem diminuir a fila de espera tanto nos seres humanos como nos animais e vem trazer diversos benefícios que a gente vai ver mais na frente. Então, o uso de células-troncos para o combate de doenças degenerativas, como que isso pode se aplicar? A gente vai ver também aqui benefícios, mas uma coisa de cada vez. Então, o outro lugar que se aplica também a biotecnologia é na agricultura e na pecuária. Como que a gente vê isso, Zé Mano? Aqui no interior tem o milho, que ele é totalmente imodificado. Ele é um milho virgem, diga-se assim. A gente planta o milho, ele dá ali o fruto e a gente usa ele para plantar. Esse é o milho sem alteração, o milho comum, ditamente falado. Mas quando a biotecnologia entra em ação, eu posso pegar o milho, alterar o seu código genético, alterar suas células com o uso da biotecnologia e fazer um milho mais nutritivo, um milho que é mais volumoso, enfim, um milho que vem trazer mais benefícios, certo? Isso na agricultura e na pecuária. Outra coisa também que eu poderia aplicar, eu posso também modificar as células, os genes de um animal e fazer um animal mais nutritivo ou então acabar com uma doença hereditária. Eu posso sim modificar o parentesco antes de eles nascerem ou então depois que eles nascerem e modificar e tirar uma doença de um animal. Então, certo? É isso. Outra aplicação que eu separei foi a questão das indústrias. Por que as indústrias, José Armando? Ora, hoje com a aplicação da biotecnologia, o combustível não vem mais só do petróleo. Como, por exemplo, o etanol. Hoje a gente fabrica etanol com a cana-de-açúcar. E isso é fruto de quê? Da biotecnologia. Outro que eu separei foi o meio ambiente. Por que o meio ambiente, José Armando? Pelo fato de que hoje, lá onde o ser humano desmata, lá a gente consegue recuperar numa velocidade bem maior do que era antes sem o uso da biotecnologia. Se a gente pegar um rio que está todo poluído, usando a biotecnologia, a gente vai estudar um ser, uma bactéria, que seja responsável por despoluir aquele lugar. Então, enfim, a biotecnologia tem inúmeras aplicações e aqui eu separei alguns benefícios fazendo um apanhado geral. O primeiro que eu coloquei foi o aumento da produção de alimentos. Voltando ao exemplo do milho.
Ora, se tinha um milho que daria 10 espigas agora em cada ciclo dele, antes dele broiar, agora esse milho passa a dar 20. Se tinha um milho que antes ele não era tão rico em proteínas, não era tão rico em fibras, com a aplicação da biotecnologia, eu posso fazer com milho com o dobro ou o triplo do que tinha de proteínas, do que tinha, enfim, de coisas saudáveis no milho antes da biotecnologia. A outra aplicação foi a alimentos mais nutritivos, que está meio ligado a isso. Se uma fruta tem um determinado nutriente, com o uso da biotecnologia, eu posso pegar esse nutriente e fazer outra fruta produzir. E isso só tende a acrescentar, certo? Outro benefício que eu também separei foi as técnicas terapêuticas para doenças que ainda não têm cura. Pode acontecer, não hoje, não amanhã, pode ser daqui a muito tempo, em que o momento em que as doenças incuráveis, como a AIDS, o câncer, o ser humano vai pegar, fazer uma modificação através do CRISPR, modificar seus genes ou modificar suas células e vai pegar aquela parte que está infectada pelo vírus, vai remover e vai colocar outra que não está infectada. Porque doenças assim que não tem cura, o nosso organismo não consegue penetrar até lá para se livrar dela. Mas com o uso da biotecnologia, eu não vou dizer que é hoje nem amanhã, mas futuramente vai ter sim. Porque hoje, estudos já apontam que já tem o primeiro ser humano, de acordo com a biotecnologia, de acordo com todo esse estudo que a gente tem na escola, ainda não existiu um homem que viveu tanto tempo, porque eles desconsideram as questões físicas. Mas enfim, já está vivo o primeiro homem que vai viver até 150 anos. Não sei se é eu, não sei se é você que está vendo esse vídeo, mas já está vivo de acordo com a biotecnologia, porque eles já fizeram esse uso, enfim, utilizando muitos fatores. Então, isso, primeira parte da aula está aí. Agora, proximamente, a gente vai vir com alguns malefícios e mais um pouco. Agora eu vou apagar o quadro. Essa foi a parte 1. Então, pessoal, voltando aqui para a parte 2 ainda sobre biotecnologia, a gente vai trabalhar os impactos negativos, deixando em juiz de que nem tudo é flores, de que beleza, a gente viu os benefícios, vimos algumas aplicações benéficas agora há pouco, e agora a gente vai ver alguns impactos negativos que o uso dessa tecnologia nos agentes biológicos podem causar. O primeiro, a utilização intensiva de agrotóxicos e fertilizantes inorgânicos. Como a gente sabe, muitas pessoas desenvolvem doenças por causa desse uso exacerbado de agrotóxico, em que se aplica no tomate e em várias outras frutas, na melancia, enfim, em várias outras frutas, e que não traz o benefício que era para trazer, já que na maioria das vezes eles aplicam isso visando acabar com as pragas, mas acabam depois gerando no consumidor um câncer ou alguma outra doença que muitas das vezes nem cura tem. Então esse foi o primeiro dos impactos negativos que eu separei. O outro que eu separei foi a interferência no equilíbrio da natureza. De que às vezes as pessoas modificam tanto usando esse conhecimento de que já passam a agredir a natureza, porque nem tudo vai mais acontecer naturalmente, assim como Deus criou, como tudo se fez. Eles estão usando a tecnologia para modificar coisas que já estão predestinadas a acontecer, certo? O outro que eu coloquei foi essa poluição genética. Por que poluição genética? Poluição genética pelo fato de que pode acontecer de eles modificarem tanto, de que os seres base, os seres ali que eram feitos sem o uso da biotecnologia vão se espalhar tanto, e que pouco vai se ver os seres que não são usados o uso dessa tecnologia. O outro que eu coloquei foi questões éticas de clonagem. Por que questões éticas de clonagem? Porque se isso chegar a se desenvolver e chegar nos seres humanos, pode acontecer um mal bem grande. Porque já pensou você ser clonado, alguém pegar algum DNA seu e através da sua molécula de DNA ele conseguir te clonar e fazer alguém totalmente igual a você? E pode usar isso para fins até antiéticos. E o outro tema que a gente tem aqui é o histórico. De quando começou o uso da biotecnologia? Há 4.000 anos, quando eles faziam bebidas, já era usado esse uso da biotecnologia. Eles só ainda não tinham dado esse nome, eles só ainda não sabiam que isso ia ter um estudo todo aprofundado futuramente. Mas há 4.000 anos atrás eles já usavam. E de onde se deu o início da microbiologia? No fim do século XIX, o Louis Pasteur, ele começou a estudar e se aprofundar no uso dessa ciência que a gente conhece hoje como
biotecnologia. Então esse foi o meu vídeo, eu agradeço pela atenção, tenham todos uma boa tarde, obrigado.